A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o diácono William Gomes. Paz do Senhor, aqui quem vos fala é o evangelista Alan Lemos. Alan, esse ambiente tá bonito, hein? Tá top, hein? Perceberam? Estamos com um ambiente novo e com convidado também, né? Bom, vamos por ordem aqui. Beleza. Primeiramente eu quero falar pra vocês os nossos patrocinadores. Temos ele, né? Personal Designer, ele que faz toda essa parte, todas as artes. Inclusive essa agenda aqui, ó, é dele também. Ele faz agenda, logotipo. Eu sou suspeito de falar porque o cara é top, né? E aproveitando, você que tá aí quer fazer sua marca, quer fazer sua agenda, 10% de desconto. Depois eu negocio com ele, tá tudo certo. E a próxima patrocinadora é ela, Doce Rosa. Meu amigo, eu sou suspeita de falar. Eu também. Né? Você... Porque assim, os doces, pensa num doce maravilhoso. É pão de mel. Inclusive, tá me devendo um cone, viu? Não esqueci não. Então assim, ó, e aproveitando também, desconto. Quanto por cento você quer dar? Vamos de 15% nesse sabadão? 15%? 15% de desconto. Meu Deus, não, que vale a pena, né? É. Ó, fica tranquilo, você vai comer, você não vai engordar, tá bom? E agora também... É o doce de crente, né? Não acaba e não engorda. Nós temos também eles, a TM Produções, né? Um novo patrocinador está conosco, para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa empresa, eles fazem vídeos estratégicos para impulsionar a sua empresa no Instagram. Ou seja, você que é empresário, está começando o seu negócio, quer fazer foto, vídeo, filmagem, meu, é muito top. Super indicamos também, tá? TM Produções. Pode contratar que você não vai se arrepender. E também nós temos mais um novo patrocinador, que aí, meu amigo, por gentileza, faz as honras. É uma honra hoje o nosso Pod Crente, ele vai ser um pouquinho diferenciado. Nós vamos falar de profissão. Nada mais, nada menos que com um empresário que tem uma alta relevância no mercado e uma profissão inclusive importante no mercado de trabalho. RH, Recursos Humanos. E aproveitando aqui, nós estamos apresentando a Tect Consultoria. Você é empresário que está com dificuldade de contratar profissionais qualificados para a sua empresa. E você, profissional, que está fora do mercado de trabalho, você precisa contactar Eliseu Santos. Ele é a pessoa certa, é o homem certo para te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho e para trazer, você empresário, excelentes profissionais para sua empresa, para que você tenha alta performance e uma excelente produtividade. É ele, Eliseu Santos. Depois vai estar no link aí da descrição, tudo certinho em relação ao contato dele no Instagram, nós vamos apresentar. O homem é diferenciado, é fora da curva. Quem nós convidamos para o Pod Crente de hoje? Ele é pai, amigo, servo do Deus Altíssimo, Ministério de São Mateus. Ele é músico e ele é também empresário. Olha só, olha o currículo do homem. Mais de 33 anos de experiência no mercado. Será que tem experiência? Pouquíssima, né? Pouquinho, né? Quase 2.000 processos seletivos realizados. Ele é o diretor da Tec Consultoria, especialista em recrutamento express. Fala um pouquinho da formação acadêmica. Olha só que interessante. Ele é formado em administração de empresas, especialização em gestão de RH, MBA em gestão de pessoas e MBA em psicologia organizacional. Nós estamos hoje aqui com ele. É uma honra, um prazer, uma alegria, um privilégio de apresentar o nosso grande amigo empresário Eliseu Santos. Queridos, paz do Senhor. Queridos, eu louvo a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com vocês, compartilhar. É o mais importante dentro de tudo que eu faço na minha vida pessoal, profissional, é compartilhar. Todo o meu conhecimento, fazer com que as pessoas também tenham os mesmos conhecimentos. E à disposição de vocês, muito obrigado aí pela iniciativa de ter convidado, né, para estar aqui com vocês. Sim. Estou à disposição. Que Deus os abençoe. Obrigado. E até aproveitando, né? Como nós falamos dos nossos patrocinadores, tem presente para você, meu amigo. Uau. Esse aqui é um presente da Personal Design, diretamente de Eduardo Silva. Ô, Eduardo, que bênção. Pode Crente, Dudu. nossa identidade é Isso é pra cristã. você não esquecer mesmo do Pod Crente. Você sabe que eu contrato os serviços dele. E vou fazer um merchandise. Boa. Ele é muito bom. Ele realmente fez agenda, fez o
caderno para rascunho. E eu estou com algumas demandas novas para o trabalho dele. Realmente ele é muito competente. Além de ser um servo de Deus, um irmão, ele realmente é uma pessoa diferenciada. Só nesse merchan. Glória a Deus. Opa, já tá, ó. Aleluia. E mais um presentinho aqui, tcharam. Jesus, Surpresinha, ó. Eu gosto de presente, mas eu gosto mais de dar presente do que receber. Mas hoje você vai receber. Aleluia. Quem planta, Meu Deus. colhe. É isso a lei da aqui, ó. semeadura é assim. É a lei da Jesus. semeadura. Vai. Olha só, essa linda e maravilhosa caneca Meu Deus. do nosso Pod Crente, totalmente personalizada. Jesus. Ela é sua, Eu Eliseu. vou usá-la Olha, todos os dias. Eu amo café. Sou apaixonado por café. Café de dia, de tarde, de noite. E vai ser assim. No meu escritório em casa, eu Boa. vou usá-lo. E também fazer o merchandising de vocês. Muito obrigado. Valeu, Eliseu. Valeu E demais. também Top. tem da Doce Rosa. Doce Rosa também não ficou por Pai, trás, que não. lindo. Verdade. Ah, então quer dizer que... Presentes. Olha só, Eu tava além da de olho caneca, aqui, né? Tava é, de olho. mais um presentinho. Linda, meu pai. Doce rosa, sabor morango. É todo seu, tá? Esse é o tipo de doce que você pode comer à vontade. É um doce de crente. Aleluia, Não vai engordar, aleluia. não vai te fazer mal algum. Oh, Fica à glória vontade. de Deus, tá eu bom? vou comprar mais Esse. hoje. Ó, eu Ó, que o diga, viu? Eu vou Tá levar, geladinho, nossa, olha, aí. eu vou levar e para minha família, né? Para minha filha é apaixonada, minha neta, Nossa, ela tem paixão por doce. top. Então, esse Minha daqui, ó, esposa, é sabor de uva. Esse Sabor aí de uva. pai amado. Quantos tem de limão, tem de maracujá? Tem. tudo. Eu vou Sabor levar, que você quiser. eu vou levar- Nutella, Red Velvet. Excelente. Hoje eu vou sair e graças a Deus não vou engordar, né? Não vai engordar, não. Que coisa linda. Obrigado pelos presentes. Tamo junto. Muito feliz. Bom, Eliseu, parece que você também trouxe alguma coisinha pra gente, né? Isso mesmo? Na verdade eu pensei muito e eu vi que vocês gostam de leitura. Sim, né? sim. Eu Amantes sou da apaixonado. A minha paixão maior é a Bíblia, né? É a minha bússola para aquilo que eu faço, aquilo que eu vou decidir. E eu amo muito o livro, todos, em especial Provérbios, principalmente na parte de gestão e desenvolvimento de pessoas. E eu trouxe alguns livros que falam muito sobre o tema que a gente está discutindo hoje, conversando, trocando ideias, sobre os 7 princípios da felicidade. Vou compartilhar para vocês. Top. Né? Maravilha. E aí fica à disposição, porque são 5, né, exemplares e certamente dá para cada um de vocês. Nossa, que Reuniões legal. objetivas para que a gente consiga ter uma reunião mais produtiva. Boa. Né? Conversas desafiadoras, olha que momento legal que a gente está tendo nesse momento. São leituras práticas, rápidas, Sim. né, que nos ajuda bastante e principalmente eu amo feedbacks produtivos, Nossa. construtivos. E a jornada da liberdade, Top, Zerinho. tudo focado em gestão e desenvolvimento de pessoas. Eu trouxe para cada um de vocês. Sensacional. Uou. Merece uma salva de palmas. Gratidão. Vamos nessa? Vamos começar? Vamos. Vamos então começar o nosso bate-papo. Eliseu, antes de nós entrarmos, né, em todos esses assuntos, tudo mais sobre a questão de RH, né, sobre a sua empresa também, nós queríamos conhecer um pouco sua história, né? Boa. Saber de onde o senhor nasceu, né, como foi sua infância. Então tá aberto, você pode falar um pouco da sua infância pra gente, né? Como foi todo o comecinho lá da história, né? Onde o senhor nasceu também. Sim, eu tive uma infância muito simples, uma infância difícil. Meus pais, eles vivos, Sebastião dos Santos, 85 anos, Beatriz Jesus dos Santos, 82, eles são exemplos na minha vida. Pessoas muito simples, humildes, 8 irmãos, né, onde com 11 anos eu já trabalhava. Boa. 11 anos eu já engraxava sapato, 11 anos eu vendia sorvete, 11 anos, 12, 13 anos eu era feirante, eu já fui até sapateiro. Né, Morreu por isso? Não. Não, né? Começou Foi- cedo e não morreu, tá vendo aí? Exatamente. Então, eu devo muito aos meus pais, servos de Deus, evangélicos, e que tive um aprendizado muito grande na família em relação ao relacionamento, né? Cultos matutinos, cultos nos lares. Então, isso fez com que a minha fé crescesse cada dia. Então, eu tive uma infância difícil, mas muito prazerosa, né? Uma família muito unida. E depois eu conheci a Cláudia, que hoje é a minha esposa há 33 anos, agora dia 6 de outubro nós vamos fazer com muita alegria. 33 anos? 33 anos e de bastante aprendizado. Sim. Né? Eu aprendendo a conviver com as diferenças e ela comigo.
E Deus me agraciou, né, nos agraciou com 2 filhos maravilhosos, a Thalita e o Heitor. E hoje eu tenho uma neta que é o meu sonho, né, a Nicole. Então eu tenho uma família, não existe família perfeita, mas sim, eu posso dizer que eu tenho uma família quase perfeita. Quase perfeita, né? E eu tenho uma família que serve a Deus, uma família que coloca Deus em primeiro lugar em tudo, né? Sim, e eu sei que quando a gente coloca tudo em primeiro lugar, né? O Senhor, ele vai abrindo o caminho, vai estreitando e vai nos dando várias oportunidades. Então eu tenho essa minha história, né? Lógico, é muito simplificada, poderia ficar 1, 2, 3 horas só para vocês seria entenderem. Um outro podcast. Exatamente. Digamos assim que eu vivi em lugares muito difíceis, lugares com pessoas que saíram de lá ou então com situações difíceis ou então que não estão mais entre nós. Só que Deus preservou todos nós. Maravilha, porque ele tem um cuidado, né, das nossas vidas, tem um propósito. Você nasceu aqui em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo, aqui no Belém. Meu pai e minha mãe, eles foram criados. Meu pai é de Araraquara, Butuca, minha mãe, meu pai, né? Sim. Mas na região da Vila Alpina e aqui do Jardim Planalto. Mas toda a minha infância foi na região da Pirituba, Parada de Taipas, um pouco distante, mas que tem história também. Tem história também, né? Maravilha. E como que foi o seu início, a trajetória em relação a RH, Recursos Humanos? Bacana essa pergunta. Eu trabalhei 6 anos numa instituição muito forte, instituição financeira. Foi uma aula de aprendizado na parte de administração, que foi o Banco Itaú. E depois Deus, ele me deu um presente. Eu fui louvar ao Senhor Deus juntamente com meu pai numa igreja e pentecostal da Bíblia do Brasil, e nessa igreja um pastor, a gente fez amizade e ele era o gerente administrativo da empresa Coca-Cola FEMSA, e ele me convidou para participar do processo seletivo e fiquei durante 22 anos, construí uma carreira lá de sucesso, entrei aí como auxiliar de RH e fui galgando uma trajetória trabalhando diretamente com os presidentes, né, diretores, presidentes do Brasil, viajando para fora do Brasil, fazendo muito trabalho, fazendo acontecer e compartilhando. Mas você já era formado ou não? Não, a minha formação foi após o casamento, né? Justamente pelo fato de ter uma vida difícil. Certo. Né? No início do casamento, a Cláudia, ela não trabalhava, e eu sozinho recebendo um pouco e a gente pagando aluguel, então a gente tinha que colocar algumas outras prioridades, né? Mas com o tempo eu vi a necessidade de estar, né, graduando, e aí eu peguei o gosto. Foi de uma tal forma que até hoje poderia estar estudando. Eu gosto de cursos, leio bastante. Sim. Acompanho muito a parte que envolve recursos humanos, né? Então, depois da graduação, da pós-graduação, do MBA, a patroa falou: e aí? Eu estudo? Ou eu falei: você? Então, né? Mas assim, eu gosto bastante de cursos rápidos, né? Tudo que envolve pessoas. Sim. Mais ou menos por aí. Mas você também sempre almejou trabalhar nessa área? Na verdade, a área de recursos humanos antes foi uma escola, porque eu tive, digamos, a minha família é muito grande, né? E com vários comportamentos, temperamentos, personalidades. Então eu já tinha uma leitura, né, do pai, da mãe, dos irmãos, dos sobrinhos, e quando houve essa oportunidade, eu não conhecia a área de recursos humanos, eu comecei no antigo departamento pessoal, que hoje é a administração de recursos humanos, né? Certo. E lá eu comecei a pegar o gosto mesmo. Em 6 anos eu estava na gestão estratégica da Coca-Cola, na época era na Verbo Divino, depois foi para Engenheiro Alberto dos Agotes, né? Certo. Então, de lá, depois eu comecei a construir. Então, peguei o gosto, atendendo pessoas, entendendo, né? Ouvindo,
tantos problemas que acabam vindo as pessoas têm os seus problemas e às vezes eles não conseguem administrar, eles trazem para dentro da empresa. Então eu conseguia ter essa leitura muito jovem, e aí eu fui aprendendo, tendo gosto, e depois a carreira só decolou. Então, na verdade, você teve esse sentimento, desejo por recursos humanos, por essa área, quando você estava nessa experiência da empresa. Sim. Foi antes de entrar na faculdade. Foi antes de entrar na faculdade. Sim. E aí eu, na Sim. faculdade, depois veio pela necessidade, porque a empresa ela tinha e tem plano de carreira, então eu queria realmente... Eu tinha sonho de chegar na parte mais alta na Coca-Cola, mas esses não eram planos de Deus, né? Sim. E aí eu senti a necessidade de fazer administração, e depois eu vi a necessidade de fazer outro curso focado tudo em pessoas, e as oportunidades internas começaram a acontecer. A direção observou eu com um olhar diferenciado e começou a dar mais oportunidades de trabalho, de estar mais próximo de pessoas. Então, sim, eu viajava muito. A empresa onde eu trabalhava, na Coca-Cola, não tenho problema nenhum falar aqui. Então, há 20 anos atrás, tinha muitas unidades. Inclusive uma aqui na Rio das Pedras. Rio das Pedras. Exatamente. E uma das empresas que eu vim aqui para fazer o fechamento da unidade, porque ela construiu um grande... macro CD lá em Osasco, então eu comecei a trabalhar, envolver muito com pessoas. Isso ainda na parte de encarregar departamento pessoal, ainda certo, não era um gestor generalista. E aí, começando a pegar mais o gosto, né, pela profissão, eu via, vou ter que fazer uma gestão de pessoas. Então, legal. Então você entrou na Coca-Cola e foi tendo essa ascensão. Sim, ascensão, e eu vi a necessidade também, paralelamente, me aperfeiçoar na parte acadêmica. Certo. Você estava lá dentro, certo? Já que tá falando da Coca-Cola, se vão pagar ou não algum cachê aí, não importa. Se quiser pagar. Se quiser pagar, abençoa a gente aí, Coca-Cola, por favor. Mas vamos lá. Vem aqui agora na mente. O que se dá ao sucesso, na sua opinião, da Coca-Cola? Gestão de pessoas ou marketing? Ou os dois? A marca. Porque a gente... É a marca. É a marca, né? A marca porque não só a Coca-Cola, como outras empresas grandes aí, ele tem seus problemas. E que bom que tem seus problemas. Porque eles estão aí para serem administrados. Certo. Mas ela vem pela marca e também pela essência, né? Então, quando você vai consumir o produto lá, eu praticamente eu gosto muito mais daquela KS pequenininha, porque tem a essência. Então, um produto. Sim, a essência, né? Você lembra de... Isso é verdade. Parece dar uma nostalgia. E não sei porquê, parece que... Acho que não tem nada a ver, né? Mas que na garrafa de vidro fica mais saboroso, é diferente, né? Diferente, Aí parece que você fala, aqui é Coca-Cola toda. A Coca-Cola foi uma escola para mim, eu agradeço, né? Louvo a Deus pelo tempo que eu passei lá e deixei muitos amigos, né? E construí uma história, um legado. Eu falo com muito carinho, porque tudo que eu tenho, né, primeiramente a Deus e a Coca-Cola, tudo que eu construí. Sim. Depois foi, nesses 10 últimos anos, compartilhando os meus conhecimentos com as empresas, vem agregando bastante valor. Financeiro, sim, mas a parte aí cognitiva, a inteligência emocional, a capacidade de aprender todo dia, isso é constante. Sim. Muito bom isso aí. É mais importante, né? E como se tornar um verdadeiro profissional de RH? Olha, meu irmão, precisa gostar de pessoas, precisa ter paixão por pessoas. Não basta simplesmente eu querer fazer uma graduação, né? Precisa ter uma inteligência emocional, precisa ter uma leitura de pessoas, precisa estudar bastante, precisa especializar, precisa se qualificar, né? Precisa ler, precisa querer, né? Porque senão não adianta simplesmente, olha, eu vou fazer recursos humanos. Se não tem o gosto pelas pessoas, se não se relaciona bem, não dá certo. Eliseu, a gente vê que cada época teve as suas dificuldades, certo? Mas o que você acha que foi mais difícil naquela época lidar com pessoas ou hoje? Porque hoje eu vejo assim, um avanço muito rápido em relação à tecnologia. Sim. Pessoas que sabem lidar com robôs, com sistemas, com relatórios e um monte de coisa. Mas quando se trata de pessoas,
a gente vê vários tipos de conflitos, certo? Mas... Trava, né? É. Então, o que você acha? Você acha que naquela época era mais difícil, hoje está mais fácil, ou é ao contrário, hoje está mais difícil? E como lidar com essa situação? Para que as pessoas elas consigam se entender, porque eu acredito, Eliseu, que assim, que são as pessoas as responsáveis por trazer a produção de uma empresa, certo? E você faz esse trabalho com excelência, a gente vai estar falando um pouquinho do decorrer desse podcast, né? Mas hoje, existe uma dificuldade maior ou diferente comparado ao passado? É a mesma coisa? O que você tem a atribuir, principalmente depois de uma pandemia? Então, Alan, era mais fácil no passado, recente. Hoje é um desafio. Desafio, né? Um desafio, porque todo mundo está conectado, né? Eu, em meus treinamentos, nas minhas dinâmicas, eu falo, guardem o celular, vamos interagir. Vamos fazer com que tudo seja dinâmico, seja bom, seja produtivo e que tenha um aprendizado, né? Mas as empresas têm sofrido muito após a pandemia, de verdade, né? Não tem conseguido tratar muito bem desse lado. Então eu gosto muito da época do início da minha carreira, mas hoje para o meu trabalho está sendo muito desafiador e eu estou adorando. E até aproveitando, que você já entrou nesse assunto, sim. Eu também, complementando aí, né? Uma dificuldade até de pessoas assim, tanto de se relacionar e pessoas querer trabalhar, né? Porque tem pessoas hoje, né, que infelizmente o mercado tá aí, igual você faz, né, faz toda a sua parte, mas também acho que também a pessoa tem que ter isso, né? E depois da pandemia, realmente até eu também, a tua empresa, também senti muita dificuldade, né? Às vezes você contrata e você tenta, acho até que você tá errado. Fala, vamos investir mais nessa parte, vamos dar mais algum benefício, fazer isso, e sempre tem esse déficit. Então acho que é a importância que entra você, né, com todo esse trabalho, esse planejamento, e olha que deve ser fácil não, hein? Porque o problema, na verdade, é comportamento, de forma geral. Porque as empresas, elas não se preocupam muito com esse comportamento quando ela está contratando. Mas não dá 3 meses ela vai demitir o comportamento. Então ela contrata a técnica. Esse é o grande problema. Então o diferencial da técnica de consultoria é justamente entender o comportamento humano, entender a pessoa, né? Entender como que ela é pessoal, como é a vida com a família, como é a vida dela nas redes sociais. Então a gente faz um trabalho 360. Isso nenhuma empresa faz. E olha que eu conheço muitas empresas, eu venho de empresas grandes, né? 2 empresas grandes. Então, realmente, o diferencial nosso é em relação ao que você falou. É o comportamento, porque as empresas vão contratando, demitindo, porque elas não se preocupam com isso. E no final, o custo para ela é muito alto. Muito alto. De contratar, demitir, contratar, demitir. Isso que eu ia te perguntar agora. Então, por exemplo, assim, a sua empresa, no caso, eu quero contratar um funcionário da minha empresa, eu contrato sua empresa onde faz toda essa não posso falar, essa intermediação. Sim. No caso, com a empresa e o funcionário também. A gente faz um trabalho completo. Desde a captação, a gente busca a gente tem algumas ferramentas, a gente tem algumas plataformas também, e a gente faz desde a análise, né, do currículo, análise do perfil, do comportamento, a gente faz uma entrevista online, a gente... Isso que eu ia perguntar, online ou presencial? Então, olha, a gente faz tanto, né, presencial como online. Mas dependendo da distância, a gente faz online. Mas além da entrevista online, a gente pede um desafio para o candidato, para ele gravar um vídeo currículo. Porque o currículo, eu posso colocar muitas informações no papel. E o recrutador, o dono da empresa, ele fica apaixonado pelo currículo. E quando o candidato chega, ele não se expressa bem, exatamente. Ele não tem o conhecimento. Então, a gente aplica muito isso daí, além de alguns testes cognitivos, teste racional, de concentração, de lógica, né? O teste de personalidade e comportamento, para a gente entender. E o vídeo currículo se faz match, se faz sentido realmente a gente vai mostrar. Não é qualquer profissional que vai fazer parte dos nossos clientes, não. A gente realmente tem uma história de relacionamento muito grande com os nossos clientes. A gente busca relacionamento. Esse é o diferencial da Text. E é legal, né? Porque, por exemplo,
como uma empresa, vamos supor, está precisando de um ajudante. Você vai fazer essa filtragem, mas, por exemplo, você traz opções, ou você, a pessoa está com uma vaga lá de ajudante. Então você vai trazer opções para a empresa ou não? É só essa pessoa, você que faz toda essa parte de seleção, a parte também burocrática, de documentação, tudo isso é a sua empresa que faz ou já remete à empresa? Na verdade, a gente só faz o trabalho da busca, da entrevista, né, da aprovação, e não só um candidato, alguns candidatos com opção para a empresa. A parte de contratação aí fica, né, critério da empresa. É. Exatamente. Você apresenta o candidato. Fala, Apresenta o candidato. Por nós, ele está aprovado. Agora, cabe à empresa Dependendo do perfil, né? aprovar ou não, certo? Vamos imaginar que vocês dois estão correndo uma vaga de gerente comercial. Certo. Aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vou pedir um teste de comportamento, um teste de personalidade e temperamento. Certo. Né? Eu, além do currículo, vou pedir um vídeo currículo para vocês. Né? E eu vou pedir para vocês qual é o Instagram. Eu não tenho. Qual é o Facebook? Então, todo mundo tem uma rede social. Qual é o LinkedIn? Aí eu vou buscar conhecer você, né? Saber aquele que realmente tem tudo a ver. Busco saber os valores, entro um pouco na parte de entrevista pessoal, né? De família também, porque realmente quando você não consegue administrar a família, você leva para a empresa. Então, para a gente fazer, aí se os dois candidatos estão dentro do perfil, com um laudo de comportamento, a gente compartilha com a empresa. Já teve processo seletivo que os candidatos eram tão bons que a empresa chegou a contratar os dois colaboradores. Tá bom? Legal. Abrindo um parênteses aí, ó. Você jovem que está querendo ingressar no mercado de trabalho, entenda que a sua rede social, ela também é um currículo. Toma cuidado com o que você vai postar. Às vezes você fala, não estou conseguindo emprego, eu oro, eu entrego currículo, mas como é que está a sua rede social? Eliseu tá olhando, olha aí. Eu acho isso importante, porque o papel ele aceita tudo. Perfeito. Mas a sua rede social condiz também com quem você é. Maravilha. A gente também, claro, não vai deixar de postar aquilo que a gente quer, mas tem que ter muito cuidado e cautela, tá bom? Porque a rede social ela também é um critério para seleção. Certo, Eliseu? Pelo que a gente entendeu. Certíssimo, eu gostei da mensagem que você passou. Porque tem realmente muita gente. Sim. Pessoas até evangélicas, né, que quando ouviram as redes sociais. Eliseu, qual é a melhor forma de realizar um processo de recrutamento eficiente? Tem uma forma que primeiro você precisa entender, né, a missão, os valores, a visão do cargo. Você tem que ter um job description, você tem que ter as qualificações, as competências, você precisa ter um material adequado justamente para aplicar uma avaliação, né, seja técnica e comportamental. Você precisa ter uma boa ferramenta de busca desse profissional. E eu vou abrir fazer um merchandising do LinkedIn. Sou apaixonado pelo LinkedIn. Eu também. Eu trabalho 90%, eu busco profissionais lá. Isso que eu ia perguntar. Profissionais, fonte. Eu tenho outras fontes, né? Tenho a própria da Tech de Consultoria, mas o LinkedIn ele me dá um resultado muito grande, seja cargos operacionais, comerciais, administrativos e estratégicos, e esse é um ponto que a gente busca, né? E além de tudo tem todo um trabalho em relação à dinâmica, dependendo da área. Uma área comercial eu gosto muito de interagir, entender a participação, o relacionamento, a comunicação, a liderança, a parte comercial, né, desse candidato. Então é um fluxo muito grande para que a gente consiga ter um processo efetivo de recrutamento e seleção. E tem alguma limitação de área? Por exemplo, assim, eu atendo só algumas vagas, qualquer vaga, você não... Qualquer. Desde ajudante até diretor, qualquer vaga. Eu estou trabalhando recentemente com uma vaga para uma empresa aqui na Zona Leste para auxiliar de limpeza. Eu estou trabalhando com uma vaga para gerente de e-commerce para outra empresa. A gente, assim, está no mesmo nível, não importa. Se é um cargo operacional ou um cargo estratégico. Certo. Entendi. É o mesmo processo para um, a gente faz para outro. Porque através de um processo seletivo simples, amanhã a gente conquistou o cliente, a gente está fazendo todos os processos da empresa.
Legal. É a lei da semeadora que a gente fala sempre. Verdade. E a questão de custo-benefício? Não sei Ah, se você pode abrir um sim. pouco assim, né? Lógico, Mas é para a questão da empresa. É bom, Como importante. funciona? é importante. As vantagens, né, que a empresa A diferença nossa é realmente que a gente busca a parceria, o relacionamento, não só a parte financeira, que envolve o nosso trabalho, porque muitas das vezes tem 2, 3 horas da manhã, estou trabalhando, fazendo todo o planejamento para o dia seguinte, minha esposa dormindo, mas eu preciso, né, fazer esse trabalho. Então, o diferencial é no próprio valor, porque a gente tem um percentual, comparando com o mercado, 50% menor, né? E a gente garante também um período muito maior, que é o período de experiência, 90 dias. Então, a maioria das empresas, elas garantem 30 dias. Porque a gente não quer que o profissional seja contratado para ficar só o período de experiência. Com certeza. Mas que ele fique durante muito tempo. Sim. Ele construa relacionamento e construa uma carreira. É isso daí, né? Esse é o diferencial nosso. É no custo, né? Na verdade, eu não gosto de custo, investimento, né? É no um caso. investimento, né? Investimento, né? Porque quando a empresa ela pensa que a Tech de Consultoria é um custo, uma despesa, eu falo, olha, vamos manter a amizade, mas eu prefiro, né, não fazer o trabalho para você, porque tem que ser um investimento. Investir em pessoas é algo muito importante, né? Uma empresa de sucesso que investe em pessoas, realmente ela é diferenciada no mercado. Até porque, né, Eliseu, empresas cuidam de pessoas. E pessoas geram resultados. Gera resultados. Se você não investir Pois na é. pessoa que é o funcionário, como Vai é que ter você vai ter resultado? O investir não é simplesmente você entrar nesse processo de seleção, que a gente faz um trabalho muito legal, diferenciado. Mas a gente procura entender um pouco a história da empresa. Certo. Quando o cliente ele quer ser parceiro da Tech, a gente conhece com a missão, quais são os valores, qual é a missão, a visão da empresa, qual é a história, né? Para ver se faz sentido, né? Porque a gente tem um nome a zelar. Certo. Né? E se a empresa ela não tem o mesmo nome que a gente prefere nem fazer negócio. Eliseu, como que você consegue diferenciar, conduzir esse recrutamento, essa seleção, de, por exemplo, hoje sua agenda eu tenho que recrutar um gerente para uma empresa tal. Aí talvez no mesmo dia você está contratando um auxiliar de limpeza, por exemplo, que são cargos distintos e são pessoas, personalidades, características e perfil diferente, né? Como que você consegue lidar com isso aí? Eu não sou centralizador, eu gosto de compartilhar, né, com a equipe para fazer o trabalho. Sim. Porém, uma decisão que vai para o proprietário da empresa ou então para o diretor, eu costumo dar uma verificada em todo o material, né, e assinar para prosseguir, né? Então, desde um cargo simples, auxiliar de limpeza, até chegar num cargo de diretor, passa pelas minhas mãos. Porém, né, a gente dá a liberdade das pessoas estarem trabalhando. A né? equipe faz toda essa busca. Lógico. E aí quando vai passar para a empresa, você que... E tem empresa que, na verdade, fala assim, olha, eu gostaria que você estivesse aqui comigo. Tá bom? É legal que eu vejo cuidado, né? Eu como empresário falo assim, eu vejo cuidado, né? Às vezes você poderia colocar, né? Por mais que você confia na sua equipe, né, que tá fazendo um trabalho ali, mas tem o zelo e o cuidado de passar um candidato adequado, né? Para a vaga. Com certeza. Porque eu sei que... Eu já passei por isso, né? Por confiar na pessoa que está trabalhando para mim, e quando chegou lá não era exatamente aquele. Então eu mudei um pouco a estratégia, né? Juntamente com a equipe, falar assim, não, eu prefiro que realmente fique nas minhas mãos a parte final para a gente direcionar quais são os candidatos, né, dentro do perfil. Porque se fez um trabalho e não está bem feito, eu peço, olha, não está legal. Certo. Como funciona assim, por exemplo, você tá precisando lá no caso de, vamos usar, né, você falou, a vaga de auxiliar de limpeza, gerente, e aí você fez toda essa busca e passou para a empresa, né, o candidato entrou, a empresa contratou, ficou lá um mês, não entrou e saiu, por exemplo, saiu da empresa, aí você de novo continua fazendo essa busca? Então, quando a gente observa que tem uma rotatividade muito grande nesse cliente, ou cliente com potencial, eu prefiro nem entrar como parceiro. Porque eu sei que a gente vai fazer um trabalho de excelência, mas a pessoa ela vai entrar e não vai ficar 2, 3 meses. Porque muitas das vezes o problema não está na pessoa, está na gestão, está na liderança, está na empresa, está na cultura. Então, para isso, eu não tenho tempo mais de
perder, sabe? Sim. Tem muitas oportunidades, o mercado está aí, está muito competitivo, está legal, a gente tem uma história, a gente tem conhecimento. Certo. Eu quero que possa agregar valor, né? Aquilo e eu compartilhar tudo isso com as empresas que vão agregar valor para o meu negócio também. Até te perguntar, vou trazer pessoas com números, tá? Eu sou formado em administração e contabilidade, tecnólogo. Qual que é a sua taxa? Vamos ver se eu vou conseguir formular a pergunta. De conversão, tá? Como assim? Por exemplo, você indicou um funcionário para uma empresa, ele foi aceito, trabalhou lá, e que deu certo. Você consegue mensurar isso? Tipo assim, claro que você indica pessoas, né, que se tornam funcionários da empresa que acabam não dando certo, sai na experiência. Mas você consegue mensurar a sua taxa de conversão? É alta. É alta? Muito alta. Eita, não, é muito alta. Mas de verdade. É muito alta. É de 90% a 100%. De 90% a 100%? É de verdade. Eu coloco 2, 3, 4 clientes aqui, certo, para você conversar e eles vão dizer do nosso trabalho. É muito alto. Por que eu pergunto isso, Eliseu? Porque hoje as empresas, na sua grande maioria, elas vivem um cenário com uma dificuldade enorme em relação a turnover, né, que é a rotatividade. Como reduzir esse turnover? Pelo que eu estou entendendo, então começa na contratação já, certo? Também, mas lembra quando eu falei, eu quero e gosto e costumo conhecer a empresa. Então, você vai ser parceiro da Tect, quero tomar um café com você, vamos trocar um pouco de ideia. Certo. Respirar um pouco a empresa. Quando tem uma visão 360, certo, opa, vale a pena. E aí, eu gosto muito de conversar com as lideranças, além da direção da empresa, até para entender, né, como é o relacionamento com os colaboradores. Se eu vejo que é tóxico, tem problema, legal, a gente vai conversar em outra hora, porque eu sei que não adianta, eu vou fazer um trabalho de excelência e quando chegar lá vai ter esse problema, né? Então, e aí a gente faz um trabalho de conhecer, né, primeiro o cliente, poxa, valeu, então vamos começar o trabalho, e a gente sabe que lá não vai ter essa rotatividade. Não vai ficar apenas período de experiência. Vai construir uma carreira porque lá tem liderança, lá tem um bom comportamento, a empresa ela valoriza, a empresa ela capacita, a empresa treina. Então tem tantas, né? Mas vamos supor, nesse meio, né, como você falou, você tem esse contato com a liderança e tudo mais, você vê alguma falha, você também tem algum serviço que possa ajudar a empresa também? Se der abertura, sim. Né? Tem um cliente que eu vou estar na sexta-feira. Ela está contratando o nosso serviço, mas disse, eu preciso que você conheça minha turma. Eu falei, excelente. Então vou ficar tendo uma visão da empresa, da liderança, para eu propor algumas soluções. Eu já estou fazendo, né? Na verdade eu não, a minha equipe, a Tect Consultoria, recrutamento e seleção para eles, e eles querem muito mais do que recrutar. Fazer a parte de gestão de pessoas na empresa. Porque é legal, porque às vezes, como você falou, às vezes o problema não está no funcionário, sim na empresa. Sim. E quando a empresa tem essa abertura, né, de, né, preciso de uma ajuda, levantar a mão, me ajuda aqui. Porque eu acho assim, todo empresário não vai abrir uma empresa para poder fechar, vai querer abrir uma empresa para ter o seu sucesso, né? Sim. Então acho que é válido, né? Sem dúvidas. Ajuda, né? Mas às vezes o problema está no próprio empresário. Ele precisa de mudança, ele solicita mudança, mas ele não quer mudança. A mudança não está nele. Eu já cheguei a demitir cliente justamente por conta disso, porque ele não queria mudança. E eu disse a ele, olha, gosto de você é um cara muito agradável, mas para negócio não vale a pena. E tá tudo bem. Então realmente precisa tudo, né, iniciar com a direção da empresa. Ela quer a mudança, ela precisa mudar primeiro. E às vezes trabalhando na parte do comportamento do dono da empresa, mostrando quais são os caminhos que ele pode mudar, vai dar um resultado excelente. Mas se ele não quer, não adianta. Eu nem entro no jogo. Mas você faz para empresa de qualquer porte, pequeno? Qualquer porte, pequeno ou é de grande. E a empresa precisa ter uma sede local ou não? Por exemplo, tem empresa hoje que é home office, né? Não tem escritório. Não precisa. Eu já contratei para muitas empresas home office. Muitas empresas. Para todo o Brasil. Então não tem nenhum problema, seja presencial ou home office. Você faz também a parte de treinamento? Também. Dentro da empresa, quando a gente vê uma necessidade de uma comunicação mais efetiva,
de um relacionamento interpessoal, de liderança, né, na parte operacional, né, de atendimento ao cliente. A gente atua quando a gente tem um processo mais próximo do nosso cliente, que não é só recrutar, mas gerir também. A gente também faz a parte de capacitação, que é muito importante. Claro. A gente tem feito em algumas empresas. Sim. Eu amo pessoas, sou apaixonado por pessoas, acredito nas pessoas, acredito que as pessoas podem mudar. Mas o que acontece com todas as empresas, eu falo de forma geral, elas não apontam o que precisa melhorar. O profissional, ele fica durante 10, 20 anos e ele não sabe qual o propósito dele. E quando você mostra o caminho, você abre uma possibilidade tão grande para ele e para a empresa crescer. Então, esse é o nosso papel também, como gestor de recursos humanos. Vai de empresa para empresa, né? Mas qual que é a sugestão que você dá para os empresários para fazer com que o profissional, o funcionário dele, tenha uma alta performance, que ele possa produzir mais? Eu sei que conta diversos fatores e vai de empresa para empresa, né? Mas qual dica, qual sugestão, orientação que você dá? Em um aspecto geral, que pode funcionar para praticamente todas as empresas. Primeiro, ele precisa reter. Reter. Beleza. Segundo, capacitar. Ele precisa ter um plano de desenvolvimento de carreira. Ele precisa ter um plano de sucessão. Ele precisa fazer com que a gestão seja uma liderança mais participativa, mais eficaz. Então, esse é o segredo para que ele tenha sucesso. Maravilha. Quais são as áreas de RH dentro de uma empresa? Bastante. Eu acredito que eu passei por algumas áreas, mas a primeira área importante é uma área de recrutamento e seleção. A área ela é o recrutamento e seleção. Ela é o carro-chefe, né? A abertura é a porta para o profissional entrar. Uma área outra importante, além do recrutamento, é a administração de pessoal, o departamento de pessoal, onde que faz a folha de pagamento, os encargos sociais, os benefícios, né? Tem a parte de desenvolvimento, treinamento, né? E tem a parte de cargos e salários, né? A parte de segurança e medicina do trabalho, parte de comunicação, de relações externas, tem a parte legal, a parte de sindical, né? Certo. Então, assim, são 10 aí, segurança e medicina que eu falei. Então, tem muitas áreas aí que os profissionais eles podem especializar, mas acredito que o mais importante entre eles envolve tudo pessoas. A parte de recursos humanos, de forma geral. É o principal capital de uma empresa, né? Capital humano, né? Sem dúvida nenhuma, né? Um CNPJ, ele não sobrevive sozinho, né? É verdade. E após a pandemia, muitas empresas, né, adotaram o famoso home office, né? Home office. E o home office, ele é vantajoso para uma empresa? Depende. Eu gosto bastante do híbrido, né? Antes falando o home office, antes da pandemia, algumas empresas já aplicavam, empresas grandes, e o home office, ele abriu a possibilidade, né? Mas depende muito aí da estrutura da empresa, a estrutura que a pessoa vai ter em sua casa, né? Lógico, a empresa acaba diminuindo as suas despesas, custos operacionais, por conta realmente do profissional estar trabalhando em casa, porque por isso que eu falo, o híbrido é muito legal, porque o profissional ele tem que estar na cultura, respirar a empresa, né? Porque não adianta, e se não tiver disciplina no home office, não dá certo. E como avaliar a satisfação da minha equipe, assim, no todo? A avaliação eficaz mesmo é a avaliação de desempenho, porque você consegue identificar oportunidades de crescimento operacional, e que é o técnico, e o comportamento, né? Então a avaliação ela tem que ser periódica. Eu gosto muito e ensino, né, os meus clientes que a avaliação ela precisa acontecer mensal, o feedback contínuo, porque quando chega na avaliação semestral, todos os feedbacks já foram feitos,
É apenas alguns ajustes por uma continuidade, por uma promoção, né? Então, a avaliação é algo muito importante, que não é só um papel em si, mas você sentar com o seu colaborador, você dar um feedback construtivo, você mostrar para ele aquilo realmente que ele tem de bom e aquilo que ele realmente precisa melhorar. Isso é excelente. Até aproveitando que você já falou, né, para o feedback, qual é a melhor forma, né, qual a forma ideal de dar um feedback ao colaborador? Você sabe que muitas empresas acabam não tendo essa cultura de dar feedback, e quando dá o feedback não sabe dar o feedback, né? Então, digamos assim que eu estou passando um feedback para você, eu tenho que mostrar aquilo que você tem de valor, aquilo que você tem de melhor, a sua essência, aquilo que você contribui com o sucesso da empresa. Porém, nós precisamos melhorar nesses pontos que eu não vi você nesse primeiro mês, nos 3, 6 meses. Então, necessitamos realmente que você, a gente faça um planejamento, né, de melhoria sua contínua. Isso é feedback, não é simplesmente você. A primeira coisa que o feedback, ele o que acontece hoje nas empresas é o destrutivo. Exatamente. Ele não vem para te motivar. Então, o gestor, o dono da empresa, vem para acabar com você. Então, eu estou dando uma aula aqui. Então, olha, você tem um valor maravilhoso. Então, aí começa assim, você já deixa. Ô, Eliseu, mas vamos lá. Eu concordo plenamente com você. É difícil, hein? E o funcionário que chega atrasado todo dia. Eita. Vários atestados no mês. Meu Deus. Quem não bateu meta. Declaração. Aí tem que chegar ainda. E antes de bater, dá uma sopradinha, né? Eu sei disso, porque eu sou gestor e sofro um pouquinho só na pele em relação a isso, né? Mas assim, qual dica, estratégia que você dá para reter um talento dentro de uma empresa? Porque, sei lá, às vezes o funcionário ele tá num mau momento, ele realmente deu, uma mancada, mas para o gestor ainda, o empresário, qual dica que você dá para reter, para segurar? E você acha que é possível fazer um trabalho de reciclagem, ao invés de demitir e recrutar de novo, que gera, querendo ou não, um custo, mas de fazer um trabalho de reciclagem para tentar aproveitar? O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro que a gente nem contrata um profissional que tem essas características. Porque se ele faz isso na empresa, ele já fez no passado. Então isso é comportamento. Certo. Né? Se ele está passando por algum problema, deve ser realmente dar oportunidade para ouvir. Né? Porque muitas das vezes é o pessoal, problema na família, seja pai, mãe, filho, esposa, e você tentar mudar, né, um pouco a estratégia e dar um tempo para ele. Olha, a gente tem 3... Você está com 5 anos de empresa, você sempre foi um colaborador bom, e a gente está observando que a sua produtividade ela caiu, né? Certo. Você tem chegado atrasado, o que está acontecendo? Não está produzindo? Não está produzindo. Então, ouvir, né, essa pessoa, e isso entra naquele feedback construtivo e aquele feedback sempre constante, né? Você busca colocar o colaborador no trilho novamente, mas quando o nosso trabalho em si, voltando um pouco à parte de recrutamento e seleção, justamente quando a gente observa esses problemas, mesmo tendo uma técnica muito boa, um currículo legal, a gente nem avança porque a gente sabe que vai ter problema. Mas quando o profissional já está trabalhando na empresa, ele é bom, ele tem esse problema de comportamento, a sugestão é sempre mudar, transformar. Mas ele precisa querer e dar um tempo. Olha, a gente tem 1 mês, 2 meses aí, 3 meses, e vamos montar um plano junto. Se não der certo, a nossa conversa vai ser diferente. É papo reto, tem que ser muito claro, objetivo, até para a pessoa ela acordar. Sim. Você falou algo agora que até me trouxe a memória. Eu trabalhei numa construtora também e eu sofria muito. Eu tinha 2 gestores, né? E um gestor é aquele que realmente, como você falou agora, como realmente dá um feedback ideal. E ele realmente dá um feedback ideal. Porque dá um feedback, ele trazia ali, né, os seus pontos positivos, também o negativo, só que ele te motivava a você melhorar. E já o outro, que eu também, né, tive uma oportunidade de trabalhar,
ele, só acabava com a gente. Tipo assim, vamos ser o português claro, você trabalhava direto e nada tava bom. E quando eu saí dessa construtora, hoje é um lema que eu tenho na minha empresa, que eu falo até com a minha esposa, né? É o que você falou, da questão de feedback. Então, todos os meus clientes, sempre, primeiro ponto, quando eu vou fechar qualquer contrato, eu falo, eu trabalho com feedback, porque eu peguei isso dele, meu. Eu gostei muito, que tipo assim, ele fazia você tirar o leão de dentro de você, mano. Tipo, você tem um leão aí dentro, continua, tal, mas como você falou, tem, infelizmente, né, tem aqueles feedback que é só destruidor. Sim. Então, assim, a pessoa tem um potencial, mas ele não vê o potencial. Só um adendo do que você disse, que eu tenho um exemplo de profissional que tinha cargo de gestão, com esse perfil de ele matar o colaborador, né, emocionalmente, mas tecnicamente ele não é muito bom. Então, numa proposta de organização, eu falei para a direção da empresa, eu não quero perder o profissional. E o dono da empresa falou, mas ele me traz muito problema. Eu falei, mas ele te dá resultado também. Então a gente vai tirar da parte de gestão e vai colocar ele como especialista, porque ele é muito técnico. Ele não vai envolver pessoas, vai envolver trabalho. E mas mudou completamente a performance dele, a produtividade. Entende? Porque colocou a peça no lugar certo, né? É isso que eu faço nas empresas. A gente tá falando da mesma pessoa aqui. Mas exatamente o que aconteceu comigo. Ele também destruía, quando colocou ele em outro setor. Hoje ele é um dos diretores de um dos setores. Bacana isso. Eu acho que assim, eu aprendi ao longo desses anos, trabalhando com gestão, com pessoas, de que o feedback, claro que ele é extremamente importante. Cada líder tem o seu perfil. Existem alguns tipos, né, de perfil de liderança, que a gente poderia também aqui discutir um pouquinho. Mas assim, eu acredito que é igual numa igreja. Existe a ovelha nova, a ovelha que está começando agora, engatinhando agora. E existe a ovelha mais calejada, mais experiente. Desculpa a expressão, tem gente que só vai na base da pancada. Eu não tô falando que eu vou xingar, desrespeitar, maltratar, não é isso. E tem gente que você precisa pegar no colo. Sim. Claro que não literalmente, né? Mas uma expressão aqui que a gente usa no trabalho. Então, o que eu aprendi, Eliseu? Não sei se eu tô certo, errado. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Que cada pessoa, por mais que você tenha ali o seu perfil de gestão, de liderança, você tem que saber aplicar o feedback. Você tem que entender o colaborador, o perfil dele, para fazer ele produzir. Certo isso? Certo. Você tem que buscar entender os valores dele, né? Principalmente alguém que tem muito tempo, né, na empresa e acaba não sendo muito produtivo, mas conhece bastante. Sim. E a empresa muitas das vezes não investe. E o investimento é o tempo. E o RH, ele é o guardião da empresa. Ele é a área mais importante dentro de uma organização. E ele tem que ter uma visão 360 justamente quando acontece. O RH precisa estar, né, próximo do colaborador para identificar e já dando esses retornos, esses feedbacks constantes, seja ele mensal ou diariamente, porque isso melhora significativamente a pessoa. Ela abre um pouco a mente, porque muitas das vezes a pessoa ela não ouviu. Nunca disse nada para ela isso daí. Já aconteceu o exemplo de eu falar, olha, você realmente é uma pessoa muito importante para nós, mas o seu relacionamento não é bom. E eu comecei a observar que o problema era dentro de casa. Nossa. Falei, então, se você não conseguir administrar, não vai dar certo. Dá para trocar as malas? Vamos conversar, vamos ver. Vai lá. Dá para trocar as malas ou não? Tive um gestor que falou assim, opa, chegou no trabalho, tira a mala de casa, põe lá fora da empresa e agora você vai entrar e vai focar só no trabalho. Vamos lá, correto. A gente tá dentro da empresa para trabalhar, na igreja para adorar, em casa para curtir, aproveitar a família, para descansar, para corrigir, ensinar os filhos e tudo mais. Mas tem como trocar essa mala? Como fazer isso se tiver possibilidade? Poxa, não tem. Como administrar isso então? Porque é aquela questão, os problemas do trabalho a gente não leva para casa e vice-versa. E aí, Eliseu? É um desafio, né, muito grande. Eu falo para as empresas, né, para as pessoas, é uma chave. Você falou da mala, eu a chave. Então você vai entrar na porta da empresa, fecha. Os seus problemas estão lá. Você vai administrá-los, mas não é aqui dentro. Porque quando você sair,
Eles continuam. Eles continuam, né? E você vai administrá-los lá fora, não Certo. aqui. E aí a gente faz esse processo. Olha, aqui você é muito bom, você é produtivo, você é capaz. Então, essa parte motivacional. Certo. Só que esse seu problema, que eu sei qual é, não pode transparecer. Porque senão não vai trazer o resultado que a gente espera, vai te desmotivar e vai dar problema. Então, eu gosto muito da chave. Fechou a porta. Então, aqui nós temos muitos desafios que eu trabalho. Eu posso te ajudar, mas não vai ser no horário de trabalho, vai ser fora. Maravilha. E quais são suas dicas para profissionais que desejam construir uma carreira de sucesso? As competências, né? Não, primeiro ele precisa estudar bastante. Ele precisa gostar de pessoas, ele precisa fazer uma graduação, uma pós-graduação, está falando uma carreira de sucesso, né? E seja uma área de recursos humanos ou outra área, ele precisa ler bastante, né? Ele precisa gostar de gente, porque independente da área de recursos humanos ou outras áreas, trabalha com gente, até uma área tecnológica de TI, né? Trabalha com pessoas, precisa ter paixão por pessoas, né? E precisa estudar bastante, precisa ler bastante, precisa se conectar bastante. Aí ele vai ter realmente bastante sucesso, se dedicar bastante e saber o que ele quer para a carreira, né, dele, porque tem muita gente perdida aí, né? Até aproveitando, isso aí também serve até para ver ali a questão de jovem aprendiz também, né? Eu gosto. Você também lidar também com bastante jovem aprendiz também para empresas também? O que eu mais gosto de contratar são jovens aprendizes e também estagiários, né? A partir de quantos anos que eu já aprendi? 14 anos até os 24 anos, mudou a legislação, né? A partir dos 14. 14 anos até os 24, né? E também estágio eu gosto de contratar. Poucas empresas investem, né? É a porta para o desenvolvimento. Quando você busca um profissional novo, aí você forma e ele entra na cultura da empresa e ele te dá um resultado muito grande, mas poucas empresas fazem isso. E eu gosto, porque tem algumas empresas que eu contrato estagiários, né, aprendizes, e o sucesso é muito grande. Alan, mais um recado aí para você jovem que tem, né, a partir dos 14 anos, vez ficar no computador, videogame, TikTok. pra cima. Você pode ser um jovem aprendiz, então aqui, ó, você procura aqui o Eliseu, com certeza aí ele vai estar, né, de braços abertos para poder te ajudar. E quem sabe você tá aí, né, perdido, perdendo todo o seu tempo, e tempo é precioso, né? Começando cedo, com certeza o seu sucesso logo virá. Sabe, um dos meus sonhos é trabalhar na parte de orientação profissional. Aqui não tenho tempo, né? São 24 horas e eu preciso descansar um pouco, mas eu te falo que a parte de orientação de carreira, né? Orientação de comportamento, isso eu tenho paixão e eu ainda gostaria de estar contribuindo um pouco mais, né? E na parte aí nossa, né, como cristão, a gente vê muitos jovens, né, perdidos, muitos jovens, né, sem uma noção do que eles podem, né, contribuir. Eles não sabem nem do potencial que eles têm. Então, se pudesse ter, né, uma possibilidade da gente, né, dar uma direção aí na parte de carreira, seria importante. Não sobra tempo, mas é um dos meus sonhos estar trabalhando, né, nesse projeto aí, na parte de orientação. Como separar, né, a questão profissional do cristão? Se há essa possibilidade? Na verdade, eu não separo, porque seja num processo seletivo, ou seja também numa parte de gestão, a primeira coisa que eu apresento para o meu cliente, eu sou servo de Deus. E eu não sei a sua religião, mas primeiramente é o meu Deus. Ele deu essa oportunidade para eu estar aqui, eu vou honrar essa oportunidade. Então eu não separo, eu realmente jogo muito aberto com os meus clientes para que realmente a gente tenha sucesso. Primeiramente Deus, né? Olá, tá falando sobre religião, né? Antigamente nos questionários nós víamos, né? Então tava lá, qual que é a sua religião? Sim. E hoje não vemos mais isso, né? Mas por que? Verdade, né? Essa Qual a sua religião? Na verdade, é difícil pode. Isso foi tirado de acordo com a parte legal, né? Hoje não pode mesmo estar nenhum documento. Porém,
em perguntas assim, como nós estamos fazendo agora, a gente acaba observando, mas muitas das vezes nem precisa, porque as redes sociais elas não mentem. Não mente, então, elas denunciam. Mesmo quando é evangélico, a gente observa que a rede social não está tão legal, aí a gente fica aquele ponto de interrogação, será que vale a pena ou não? Né? Mas é muito uma prática legal hoje que não pode ser feito. Certo. Não. Mas assim, em relação a isso, você não tem restrição? Ou você analisa também essa parte? A parte... Que vai depender da cultura também. Também, porque até a parte de seleção, eu quero até abrir um parênteses, que quantas pessoas hoje que participam do processo seletivo com a técnica de consultoria, isso em 2012, quando a TECT, 2012, isso faz 11 anos, quando foi instituída, né, isso foi um presente de Deus. Eu falei com Deus, olha, Pai, a intimidade que a gente tem mesmo, a gente sendo falho, eu falei, Pai, eu gostaria que a maioria das pessoas que viessem no processo seletivo fossem teus servos. E Deus, Ele me honra. Glória a Deus. Meu irmão, Deus me honra, porque, assim, uma conta simples, de 10 pessoas que estão no processo seletivo, 8 são evangélicos. Que bênção. E 80% a 90% das pessoas que eu contrato para as empresas são evangélicos. E Deus, Ele me surpreende a cada dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até as pessoas também, né? Sim. Sim. E quais são os principais erros que as empresas cometem em relação à gestão de recursos humanos e como podem evitá-los? O maior erro é não reter, não desenvolver, não treinar, não capacitar, não ter uma liderança eficaz, né? Não ter um plano de sucessão, né? Se a empresa ela faz um planejamento, não tem uma avaliação de desempenho, não ter um feedback consultivo, isso, para não ter uma eficiência, as empresas praticam dessa forma. Mas para ter a eficiência, né, ela tem uma liderança participativa, uma liderança comunicativa, uma liderança eficiente, uma liderança capacitada, uma liderança treinada. Ela tem colaboradores qualificados, colaboradores com os feedbacks constantes, com bom comportamento, com plano de carreira, sabe? Então você consegue ter realmente um diferencial de empresa que não tem sucesso com a empresa que tem sucesso. Muito começa na parte, né, de você reter. E você buscar as pessoas também que têm os mesmos valores da empresa, sabe? Os mesmos valores, a visão. Se não der, sabe, aquele casamento, não adianta. Dá erro, dá problema. Sim. Mas aqui hoje a gente tem aquela dificuldade, né, de recrutar e às vezes até mesmo de reter. Por quê? Eu vejo uma preocupação com essa nova geração, Eliseu. De que assim, a gente precisa realmente ter bons líderes, isso é fato. Mas ao mesmo tempo, parece que os liderados não querem mais ser liderados. Eles não têm mais esse interesse. Essa questão de jogar junto na equipe, de vestir a camisa, de se comprometer, de ter responsabilidade. Claro que eu não vou generalizar. Disciplina, mas é uma geração, não vou generalizar, que não tem tanto esse comprometimento, né, que não almeja mais esse crescimento, de ter uma carreira profissional brilhante, de sucesso, né? Tem os talentos, certo? Como achar esses talentos? E você ainda acredita que é possível ter uma empresa com uma boa equipe, com uma boa gestão de pessoas? Ou você acha que isso vai ficar cada vez mais difícil? Achar talentos é um desafio grande, porque realmente cada vez de 100 pessoas que a gente faz a busca, né, 5 pessoas aí pode estar dentro do perfil. Então você tira 95%. 95%. É um número muito grande, muito né? grande. E aí quando você começa a entrar numa avaliação mais técnica ou comportamental, 2 aí, e olhe lá, né? Muitas das vezes. E aí, por conta de tudo que você falou. Mas eu acredito. Sim. Eu acredito que a gente consegue transformar. Porque muitas das vezes a gente mais
coloca o dedo na ferida do que a gente dá o remédio para cura, né? Então a pessoa às vezes ela tem tantos problemas e a família, volta um pouco da família. A família é a base de tudo, mas muitas das famílias não têm essa base, não tem uma estrutura. Sim. Como começa lá com um problema, mesmo a pessoa até não tem uma técnica boa, acaba refletindo, né, dentro da organização. E se você cuidar, se você zelar, abraçar, gerenciar, você administrar, você fala, eu acredito em você. Eu sei que juntos nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo. O número ele pode aumentar. Então, o trabalho tem que ser internamente dentro da empresa, né? Mas como eu falei, da mesma forma que o dono da empresa, o proprietário, às vezes ele não quer mudança, se o colaborador, tudo e com seus problemas, você mostra o caminho, ele não quer mudar, né? Você não pode ficar com problema. Você não pode administrar o problema. Uma hora você tem que falar, infelizmente não dá para seguir. Então o desafio maior é você fazer todo esse processo de cuidado, né? Você ser o tutor, você ser o treinador, você, né, abraçar e falar, tô com você, não vou te deixar na mão. Esse é o melhor caminho. Show. Muita informação, né? Você vê bastante. Entra no outro, assim. Eu falo assim, eu como empresário, né? Como você falou, muitas coisas que você falou assim, às vezes a gente vai fazendo uma autoanálise também, né? Às vezes um podcast que cada episódio tá ficando, né, mais gostoso e cada episódio a gente aprende mais, né? E a gente faz uma autoanálise, né? Que são, como você falou, que são da empresa, se o problema tá na gestão, às vezes é o profissional até bom, mas tá vendo um errinho ali que você pode só virar uma chavinha e alavancar. Sim. Né? E qual o conselho que você deixa para essa nova geração, né? Que infelizmente ou felizmente, hoje tá até falando com a Léa esses dias que agora tem até curso para você ser youtuber, tem até curso para você ser influencer também. Influencer digital. Qual conselho que você deixa para essa nova geração para ter uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso? Qual conselho que você deixaria? Tem muitos conselhos que veio na minha mente agora, não estava no script da minha resposta, mas o segredo do meu sucesso realmente é honrar o Pai, colocar Deus em primeiro lugar, né? Porque independente do crédulo, quando você coloca Deus em primeiro lugar, você realmente tem o seu sucesso. O aprendizado contínuo, né? Você estar aberto para o novo, você ter realmente objetivos na vida. Sim. Né? Você ser uma pessoa humilde, uma pessoa que aceita correção, uma pessoa que tem bom relacionamento, uma pessoa criativa, uma pessoa que tenha adaptabilidade, né? Uma pessoa que tenha proatividade, uma pessoa que seja pontual, uma pessoa dinâmica, uma pessoa com bom relacionamento interpessoal, uma pessoa que goste de pessoas. Com essas características, tem muito mais. Se seguir isso daí, a receita, certamente, seja na vida pessoal, profissional, vai ter muito sucesso. Top. Bom, meu amigo, o papo tá muito bom, né? Excelente. Maravilhoso. Primeiramente, cada pergunta aqui a gente vai aprendendo mais e mais. Sim. Porém, a gente queria saber um pouco, né? Como a parte agora mais técnica. A empresa, ou até mesmo o jovem, ou o profissional, para poder te contratar, o que ele deve fazer, aonde ele deve acessar, onde ir e como ir? Bacana essa pergunta. A Tech Consultoria tem todos os canais, né, que o profissional ele pode entrar, desde o LinkedIn, né, o Instagram, o Facebook, enfim, o próprio e-mail, e tudo é muito fácil. Tech Consultoria, né? Sim. O T, né, de tecnologia, o E, que é Eliseu, sim, né? Até para falar um pouco da história, esse TH vem a família, né? Eu
né, que é o Eliseu, a Cláudia, minha esposa, a Thalita e o Heitor, e o T de transformação, de mudança, de inovação, de parte de tecnologia, né? Então, Tect Consultoria, né? Você entrando no Google, que você não conhece, aí já vai vir, seja Instagram, LinkedIn, Facebook, e você consegue nos chamar, né? Nós damos o retorno, pedimos algumas informações para que a gente conheça um pouco mais o profissional, e aí a gente sela esse relacionamento aí com algumas oportunidades que a gente de repente esteja trabalhando. Vamos fazer o seguinte, então. Para facilitar, nós vamos deixar aqui embaixo o Instagram, algumas informações. Isso, sim. Que às vezes, né, tem pessoa, não, mas não é possível que você vai ter preguiça de ir lá no Google pesquisar. Então você vai entrar aqui embaixo, vai clicar e com certeza aí ele vai estar à disposição para estar atendendo você, a sua empresa. Invista. Não é como você falou, não é uma despesa, e sim investimento. Exatamente. Inclusive está aqui na tela, né? O Instagram da Tect Consultoria, né? Você que quer acompanhar, saber mais, chama no direct. Tem outros canais também de comunicação. Você que precisa recrutar e contratar na sua empresa, que precisa se recolocar novamente no mercado de trabalho, ou quer iniciar também, né, Eliseu? Sim. Sendo um jovem aprendiz, um estagiário. Sim. Tá aí, ó. Tect Consultoria. Desce um pouquinho lá nos destaques, lá em cima. Peraí. Isso. Aqui, inclusive, vai ter toda essa parte, né, Eliseu? Então ali tem a parte quem somos, né? Quem realmente a Tec Consultoria, como você explicou. Perfeito. Diretor Tec. Aí se você quiser explicar um pouco desses destaques. Aí fala um pouco nosso, né? Da trajetória, quem é a Tec Consultoria, nossa especialidade, né? Bacana. O nosso diferencial, até não falei, mas eu quero complementar que a gente tem um tempo muito mais rápido do que qualquer outra empresa, né? Porque a maioria dos empresários solicita o nosso trabalho e eu quero a vaga para ontem. Opa! Tá bom, então nós vamos entregar. Para ontem não, mas para amanhã. Ontem já foi, né? A maioria das empresas tem uma média de 15 a 30 dias aí, então a gente entrega num prazo muito rápido, né? Fala um pouco da minha história, minha trajetória, tudo iniciado lá na Coca-Cola FEMSA, né? Fala da nossa história como Tec Consultoria, os nossos parceiros, que tem poucos parceiros, na verdade a gente tem muito mais, mas as informações são constantes, novos clientes, então, mas temos muitos parceiros. O foco em treinamento, né, que desenvolvimento para nós é importante. A parte de capacitação dos jovens aprendizes, dos estagiários, e tudo que a gente envolve, desde uma avaliação de desempenho, treinamento, qualificação. Então são todas as ramificações aí que a gente acaba buscando, principalmente atrair, né, os talentos. Você tem algum case de sucesso? Alguém que você contratou para uma empresa que se destacou, voltou para te agradecer? Você pode compartilhar? Não só um, mas deve ter vários. Não, bastante. Eu tive recentemente uma profissional, hoje ela é gestora comercial de uma empresa aqui próximo da gente, e ela participou de um processo seletivo para uma vaga de gestão comercial, e eu descobri nela um talento que poderia ser investido em outra empresa, e eu sabia que não ia dar match com a outra empresa, mas eu falei assim, olha, eu tenho uma oportunidade para você que talvez se encaixa, e hoje ela está trabalhando em toda a parte de gestão, né, de pessoas, gestão de vendas. Inclusive ela tem, se você descer um pouco, o nome é Carla, o nome dela? Não é essa daí, não. Eu acho que eu acho que essa daqui, eu acho que é isso daqui, esse processo seletivo, e se for o nome dela, Micarla, o nome dela. Aqui, ó, Micarla. É Micarla. Então, foi um case de sucesso onde ela está fazendo um trabalho 360, um trabalho incrível, né, onde eu descobri que ela tinha muita aptidão, não só para a parte de gestão de vendas, mas uma gestão de pessoas mesmo, e hoje ela é a pessoa primordial dentro do processo, né, de mudança e transformação desse cliente. É um dos, entre muitos, se a gente descer aí com a tela, a gente vai observar aqui muitos feedbacks, né, daquilo que a gente desenvolve. Eu tenho orgulho de você, meu amor, meus parabéns. Aí olha aí de baixo que legal, né? A Tec Consultoria é uma empresa diferenciada em processo de seleção. É sempre gratificante trabalhar com o Eliseu. É legal, né? Sensacional. Eu acabo
não lendo aí algumas informações, mas é bom, tá bom isso daí, sabia? Nossa, é legal, né? Até acho que é muito bom quando você Aí, ó, quer ver, ó. Micarla, né? Micarla, essa o nome dela, Ela, né? A Priscila. Priscila, isso. Sensacional. Seria muito interessante. Sim. Eu contratei ela porque a Far Melhor né, tem um grande cliente da Tec de Consultoria, Far Melhor. Ela tem mais de 200 unidades no Brasil, mais. Então eu contratei como gestora de expansão da marca. E hoje ela realmente está fazendo um trabalho diferenciado lá em Minas Gerais. Gestora de expansão da rede. Muito legal. Sim, mas tem bastante vaga de engenheiro civil, assim também? Olha, o que na verdade eu estou buscando muitas empresas para contratar engenheiro civil. É que é uma área assim que tem muita indicação. Engenheiro civil, nossa. Quais são as áreas que você mais está precisando? A área de peças automotivas. Peças automotivas. Bastante carro quebrado. Sim. A parte de mecânica, né? A mecânica linha diesel, eletricista. As coisas estão sendo feitas para durar pouco, hein? Sim. Troca de celular constantemente, troca de carro constantemente. É verdade, né? É uma estratégia do mercado para fazer você não parar de consumir. A gente tem assim um número de clientes diferenciados, né? Não só a gente especializou em alguns segmentos, né? Mas qualquer seja escritório contábil, né? Um atacado, né? Uma empresa aí que atua no segmento farmacêutico. Você atende também mercados? Mercados também, tá? Bebidas, alimentos. Então tem N aí área que a gente acaba atendendo, tem bastante. Eliseu, só para agregar em relação a pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho, você comentou, né, com a gente nos bastidores antes de a gente iniciar, que tem vagas que assim, você indica alguém e em relação ao custo, que seria um investimento, né, a pessoa até então vai ter. Como que funciona essa parte? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele quer trabalhar e aí você tem ali uma vaga. Existe essa possibilidade de entrar em contato? Ele tem que... Como que funciona essa parte? Custo? Primeiro que eu não quero tirar o emprego, né, de ninguém, porque tem muitas empresas, né, pessoas headhunters, que acabam tendo esse trabalho, né, de fazer um alinhamento do perfil desse profissional, recolocá-lo no mercado de trabalho, e tem um investimento que o profissional desempregado, né, ele paga para esse profissional que está trabalhando. A Tec de Consultoria não faz isso. Olha só, gente. Né? Se o profissional ele está no mercado e se enquadra dentro do perfil que nós estamos trabalhando, nós fazemos todo um processo que eu compartilhei com vocês, né? E ele vai até a fase final, e o custo nosso, o investimento é juntamente com a empresa. Nada a gente cobra do empregado que está em transição de carreira. Nossa, que legal. Legal que a pessoa já está indo atrás, que está precisando, né? Sim. Até algumas mudanças nos perfis, né, de currículo, perfil de LinkedIn, às vezes eu dou muito toque, né, para a pessoa ela fazer de forma diferente, para ser mais atrativa, acabam e sem nenhum custo, apenas é o prazer da gente fazer, né, ajudando a pessoa. Isso é muito bom. Bacana. Bom, então é isso. Infelizmente estamos chegando mais. Que pena. Né? Foi muito bom. Tudo que é bom dura pouco. Né? Mas antes, nós vamos fazer aqui um jogo de perguntas rápidas. Tá bom. Então é uma pergunta e uma palavra. Sem problema. Eu faço uma, o Alan outra. Tá. Então vamos lá. Uma palavra que te define. Família. Uma cor. Verde. Eu acho que é preto, hein? Entendedores entenderão, hein? Entendedores entenderão. A gente não ia comentar nada, mas... Não, mas verde é uma cor bonita. Por quê? Porque esse amendoim tá gostoso, né? Eu acabei nem comendo. Muito bom. Uma comida. Feijão. Sou apaixonado por feijão. Carioca? Não, feijão. Minha esposa faz um feijão fantástico. Um doce. Gosto de mousse de maracujá. Aí eu. Mousse de maracujá. Sonho. E pro meu sonho espiritual, sonho... Pode ser os dois, vai. Um sonho espiritual. Meu sonho é realizar os sonhos das pessoas. Nossa, que top, hein? Dos parceiros. O meu sonho é ir pro meu lugar, para minha terra,
que Mana Leite e Mel, que tá muito breve. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, hein? Família. Tudo. Um livro. Bíblia. Um instrumento. Violão. Que será, né? Um hino. Hino? É. Te agradeço. Boa. Um versículo. Esse pode ser mais de... Claro, de uma palavra. Vai ser. O Salmo 133 eu gosto muito. Quão bom e quão suave é Que os irmãos... vive em união. Eu gosto muito. Gosto de toda a Bíblia, mas veio no meu coração essa união aqui em Cristo. E Deus. É a razão do meu viver. É tudo pra mim. Aleluia. Bom, então é isso. Primeiramente, uma honra, né, tê-lo conosco. Uma alegria, hein? O senhor ter aceitado o nosso convite. Com certeza aí, né, Alan? Sim. Mais um podcrente que somou nas nossas vidas. Eu falo, Que bênção. eu falo profissionalmente pra mim, Que né, bênção. como pessoa, como empresário. Somou e acrescentou muito. Eu quero te agradecer por todo o conselho, toda a palavra, todas as perguntas respondidas também. Gratidão imensa. A gente vai na sede, vê o Eliseu tocando violão. Sempre com um sorriso no rosto, né? E jamais iria imaginar que por trás deste Eliseu existe toda uma história de Essa sucesso. bomba de informação, né? Essa bomba de informação, essa experiência, né, que você agrega muito na vida das pessoas, não só dentro da igreja, mas também fora, no sentido também profissional. Gratidão, Eliseu. Para mim é uma honra, para nós, né? Uma alegria, um privilégio tê-lo aqui no nosso Podcrente. Nossa, pra mim, de verdade, coração, foi um privilégio, né? Confesso que eu não olho nem para as câmeras, volto a dizer, porque eu prefiro o olho no olho, Sim, sim. né? Mas espero ter contribuído, né, com aquilo que vocês esperavam, diante da expectativa. Foi um prazer enorme e sempre à disposição, mesmo fora, né, das câmeras, o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Muito obrigado. Deus abençoe. Maravilha. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um Podcrente. Porém, não se esqueçam de compartilhar, se inscrever e ativar as notificações, porque vem muita coisa legal por aí. Um abraço, a paz do Senhor Jesus. E até o próximo episódio. Sensacional. Nossa, aqui foi até...